Olá, bem-vindo ao canal Cláudia Oliveira e hoje trago-te a opinião de um livro de um autor português chamado Autópsia e o autor chama-se João Nuno Azambuja. Este livro foi-me enviado pelo próprio autor, está aqui uma dedicatória. Eu já tinha lido o outro livro dele, chamado Os Provocadores de Naufrágios, e tinha gostado bastante, então ele entrou em contato comigo e perguntou-me se eu estava interessado em ler este livro, apresentou uma história e eu fiquei mega curiosa, e quando eu fiz a votação lá no meu Instagram entre dois títulos de autores portugueses, este foi o mais votado. Muito renhido, mas foi o mais votado, então decidi já ler e trazer-vos a opinião. E vou começar então pela opinião dos outros, como costumo fazer, e há apenas uma opinião escrita no Goodreads de um leitor chamado Nuno, deu 5 estrelas, e disse assim: já ouvi e li por diversas opiniões de pessoas que consideram que quem escreve ficção científica, fantasia ou, por exemplo, uma distopia tem um trabalho facilitado porque pode criar a história de raiz e inventar e não tem que se preocupar muito com a relação com a realidade. Devo dizer que não concordo e este livro vem confirmar isso mesmo. Escrever uma distopia como Autópsia requer um grande conhecimento da realidade e, em particular, o que ela tem de pior no que toca ao ser humano. Devo confessar que demorei um bocadinho a entrar no livro, mas por responsabilidade minha. O meu standard mental de distopia leva-me para um livro de linguagem mais direta, mais de ação, e a Autópsia vai além de standard com o autor a utilizar uma linguagem mais elaborada e mais rica, com o propósito, presumo eu, de conseguir realçar características e sentimentos humanos. Ele diz que também ele escreve com muita mestria, que o lote de personagens tem características humanas boas e más, e que o enredo é muito bem construído e em alguns momentos explorado até à exaustão, no que o ser humano tem de pior. Está muito bem imaginado, com muito português em pano de fundo, ou seja, está lá tudo. Em resumo, trata-se de um livro muito bem conseguido, uma distopia que encontra todas as suas sementes no mundo que já temos hoje. Recomendo. A história. Temos aqui uma ilha, o mundo foi completamente destruído por causa de questões ambientais, o mundo foi engolido por todos os oceanos e sobrou apenas uma ilha. Essa ilha, como podem ver aqui no mapa, chama-se Autópsia. Esta ilha chama-se Autópsia, tem cerca de 220 km² e 11 milhões de habitantes. Um dia chega a esta ilha um jovem que diz vir de outra ilha e que traz uma mensagem um bocadinho misteriosa, e ele vem em busca de alguém que está preso. Então ele diz que chega de outro local, que existem habitantes noutro local, existe terra noutro sítio do planeta Terra, e vem então com uma mensagem. Essa mensagem foi encontrada numa garrafa, enquanto ele estava lá no seu barco, porque a maior parte dos habitantes também vivem em barcos, não é? Imaginem, uma ilha tão pequena para tanta gente, alguém tem que viver num oceano, nos barcos. Só que ninguém acredita muito nele porque já tinham saído vários barcos, vários homens tinham ido à descoberta dos oceanos à procura de outros sobreviventes, de outro solo, e ninguém tinha encontrado nada. Então começaram a ficar desconfiados e a duvidar deste jovem e das suas palavras. Este destroço chamado Autópsia tinha sido um pico dos Alpes que tinha sobrado, né? Tinha sido apenas aquele bocadinho no mar depois de ter existido a tal catástrofe mundial que tinham engolido todos os continentes, para além dos terremotos, etc. Porque com a poluição o planeta Terra começou a responder, não é? Começaram os terremotos, os dilúvios, as mortes, as doenças e tudo mais. A comunidade começou a ter que viver da agricultura e da pesca, muita coisa foi destruída. Aliás, neste mundo distópico, a maior parte já nem sabe ler nem escrever, não entende a língua. Claro que algum conhecimento foi passado de geração em geração, então existem algumas pessoas, que são o caso dos nossos personagens, que entendem um pouco de português. O que eu achei muito curioso é que neste mundo os livros estão a boiar nos oceanos, alguns completamente destruídos,
outros ainda um pouco intactos, porque estão a flutuar com o lixo que a sociedade dos antepassados criou. Então, imaginem, os oceanos estão completamente poluídos, existem lixos a boiar e alguns livros são encontrados pelos nossos personagens. Aliás, o nosso protagonista é completamente viciado em leitura. E isso foi uma das coisas que me mais fascinou, porque senti uma ligação forte com o protagonista. O poder político desapareceu, agora toda a gente é livre, tem apenas algumas regras para sobreviverem sem o caos absoluto. Mas existe a polícia, mas a polícia, tal como nos dias de hoje, também é muito corrupta e move-se de acordo com os seus interesses. E eu achei muito interessante a ligação que o autor faz com os tempos atuais, porque acabamos por perceber, pelo menos foi essa a reflexão que eu entendi do livro, é que por mais que o mundo seja completamente destruído, por mais que tenham existido motivos para pararmos e começarmos a proteger o que temos de melhor, as pessoas continuam a ser más, a destruir o que têm, o que sobra. Existem vários diálogos sobre o futuro. O Joe é completamente apaixonado. O Joe é o protagonista. Ele é completamente apaixonado por Marina, mas muitas vezes questiona-te: será que eu devo ter filhos num planeta destruído desta forma? Será que vale a pena estar a pensar num futuro se nós estamos à beira de ver tudo destruído? Será que vale a pena investir num futuro, em família, construir uma família? E isso dá que pensar, porque o nosso planeta também está completamente à beira do caos, da destruição. Como podem ver, cada vez existem mais doenças, epidemias, catástrofes, terremotos, dilúvios, etc. E continuam a crescer crianças, a dar-nos à luz mais novos seres humanos, sabendo que o planeta está em estado de emergência. Então, a história vai se desenvolver muito de acordo com as atitudes destas personagens. Nós vamos percebendo do que é que o ser humano é capaz para tentar sobreviver, aquilo que faz com o outro, não é? Com o outro ser humano, com o próprio planeta, com a forma como age, diz tudo sobre ele, tanto num futuro, num mundo distópico, como hoje em dia. Eu acho interessante a ligação que o autor faz e a mensagem que ele transmite com estas personagens. Ele não é explícito, mas tu consegues entender através dos diálogos, das atitudes, daquilo que ele vai mostrando, o que ele quer dizer, não é? Com esta mensagem. Eu acho muito interessante também o nome que ele deu à ilha, autópsia, é feita sempre após a morte de um ser humano ou de um animal, não é? E neste caso o planeta está morto, então acho muito, muito criativo o facto da ilha se chamar autópsia. Eu consegui acreditar no mundo que ele criou, consegui acreditar nestas personagens, eu consegui visualizar tudo aquilo que ele descreveu e, para além disso, é escrito de uma forma espetacular, não é nada raso, pelo contrário, é uma leitura muito envolvente, que me maravilhou do início ao fim, que me agarrou, que me envolveu e me encantou completamente e fez-me pensar muito ao longo de toda a história. Não houve momentos chatos nesta leitura. Eu queria saber como é que isto tudo ia terminar. Talvez o desfecho não tenha sido bem aquilo que eu estava à espera, mas mesmo assim gostei. Aliás, é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, escritos por um autor português. Eu não sei como é que este autor não é muito mais conhecido, mais lido, porque é fantástico. Tem uma qualidade absolutamente brutal. Fiquei mesmo encantada e eu espero mesmo continuar a ler este autor. Venham mais livros, por favor, João Nuno Zambujo, porque são maravilhosos. Já o outro não tinha muito a ver com o meu gosto literário e apaixonou-me a escrita e a história. E este, muito mais ainda. Ele nasceu em Braga, em 74, é licenciado em História e Ciências Sociais. Já militou nas tropas paraquedistas como comandante de pelotão, já foi por um breve período de tempo professor de História, também já regressou à vida civil e dedicou-se à escrita e fundou em Braga um bar de inspiração celta. Mega curiosa, se um dia estiver em Braga, eu não posso esquecer-me de ir visitar. Se vocês forem de Braga, aproveitem.
porque deve ser muito interessante. Realizam-se concertos memoráveis das melhores bandas ibéricas desse género musical. Ele, com o seu primeiro romance, Era uma Vez um Homem, que eu ainda não li, ganhou um prémio literário, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, em 2016. Depois teve um sucesso com Os Provocadores de Naufrágios. E agora o seu terceiro romance, que é uma distopia maravilhosa, que eu recomendo muito, muito. Adorei. É fantástico. Por favor, leiam este autor e venham partilhar comigo a vossa opinião. O que é que pensaram desta história absolutamente genial, da criatividade deste autor e da escrita, que é brutal, é espetacular. O que eu também adorei neste livro foi a homenagem que fazem à língua portuguesa. Adoro aqueles pequenos momentos de alguma poesia, alguns excertos de obras portuguesas, do facto de eles não saberem ler, mas tentarem entender o que está dito naqueles livros, naquelas páginas. É fantástico, a sério. Eu cada vez que mais penso no livro, mais gosto dele. Por isso, que fica a minha super recomendação. Leiam a Autópsia. Tenho a certeza que não se vão desiludir. A sério, palavra de Cláudia, palavra de mulher que ama livros, a sério, super recomendo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.